Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 2. Atos, capítulo 2, nós vamos ler do verso 37 ao verso 47. Atos, capítulo 2, do verso 37 até o final do capítulo 2, verso 47. A palavra de Deus diz, a partir do verso 37, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém. Pai, obrigado, Deus, pela oportunidade que temos de novo de estar na Tua casa, ouvir Tua voz, cultuar ao Senhor e, nesse momento, receber a palavra que será ministrada aos nossos corações. E a palavra que queremos ouvir não é a palavra dos homens com suas doutrinas e filosofias, mas a palavra de Deus, a palavra que sai da Tua boca e que alimenta a nossa alma, o nosso espírito. É essa palavra que te pedimos essa noite. Que ela produza uma transformação em nossas vidas. Que ela seja ministrada com verdade ao coração de cada um de nós. É o que eu quero te pedir junto com os irmãos, entregando minha vida ao Senhor e agora pedindo a Tua unção, o poder do Espírito Santo, para que eu possa ministrar a palavra de acordo com a Tua vontade. Que este poder quebre as barreiras de entendimento, as distrações, para que nós todos possamos dar ouvidos à Tua voz essa noite. Te peço isto com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, este texto narra para nós como foi o início da igreja, não é, de Jesus, a igreja cristã. Ela começou exatamente aqui em Atos capítulo 2, quando os discípulos de Jesus, especialmente Pedro, pregam a palavra pela primeira vez, na ausência de Jesus. Pedro é tomado por Deus, pelo Espírito Santo, e traz uma palavra a todos que estavam ali para a festa, ouvindo a sua ministração. E daquela pregação, a Bíblia diz que 3.000 pessoas renderam-se a Cristo, entregaram suas vidas para Jesus, porque ouviram a palavra ministrada pelo apóstolo Pedro. E esse texto narra mais ou menos como foi esse acontecimento histórico tão importante para a igreja, porque marca aqui o seu início, em que 3.000 pessoas iniciaram a vida cristã naquele momento. Mas, quando eu leio esse texto, eu fico olhando as palavras aqui usadas, a decisão das pessoas, o que aconteceu depois no dia a dia da igreja. O texto vai a partir do verso 42, falando como é que era o dia a dia daquela igreja inicial, e eu fico questionando algumas coisas em relação à igreja atual. Aquela igreja que começou, como está narrado aqui na Bíblia, e a igreja que hoje nós vivemos, nós frequentamos, como é que as coisas estão se compararmos
uma situação com outra. Uma das coisas que me chama muita atenção é que hoje em dia nós, igreja, todas as igrejas evangélicas, a princípio pregamos o Evangelho, anunciamos o Evangelho de Jesus Cristo. E muito comum hoje em dia falarmos às pessoas de Jesus e depois perguntarmos a elas se elas aceitam Jesus. Alguém já te perguntou isso? A mim perguntaram. Você aceita Jesus? É a pergunta. O Evangelho é exposto e depois as pessoas nos perguntam sobre isso, né? Se há uma aceitação da nossa parte daquilo que está sendo dito. Muito bem, se tornou um hábito no nosso meio, essa palavra, essa frase é dita de forma corriqueira, mas quando eu olho para esse texto, eu vejo que as coisas não eram bem assim naquele momento. Não foi assim que a igreja começou, perguntando se alguém aceitava Jesus. Não foi assim que 3.000 pessoas se converteram, com a pergunta de Pedro se alguma delas queria aceitar Jesus. Não vejo nada disso no texto que nós lemos. Então, a pergunta que cabe para a nossa reflexão essa noite é: eu devo aceitar Jesus? Ou eu devo me submeter a Ele e, por causa disso, passar a servi-lo? Porque todos aqueles que se submetem a Cristo passam a servi-lo. Qual o termo que melhor se aplica à nossa conversão? Nós aceitamos Jesus ou nós nos rendemos a Jesus e nos submetemos ao seu senhorio? O que Atos dos Apóstolos nos mostra aqui ao narrar esse episódio é que a igreja começou e não foi com ninguém aceitando Jesus. Muito pelo contrário. A igreja era composta, naquele momento, praticamente dos discípulos, dos apóstolos, aqueles mais chegados a quem Jesus chamou, não é? Que tiveram contato direto com Jesus. E as pessoas e as multidões que foram abençoadas por Jesus, nesse momento, não se encontravam. Todos tinham sido dispersos, todos o abandonaram, todos se reuniram diante de Pilatos para gritar Barrabás. E o que a Bíblia diz é que essa igreja não era composta de gente que aceitou Jesus ou que foi beneficiada pelos milagres que Jesus fez e por isso ficaram do lado de Jesus. Não, não é isso. As multidões que seguiam Jesus enquanto ele andava pela terra, que se maravilharam da sua doutrina, que ficaram extasiadas com os milagres que ele fazia, que andavam quilômetros e mais quilômetros para ver Jesus, na verdade essas pessoas não eram a igreja de Jesus e nunca foram a igreja de Jesus. Simplesmente porque, depois da sua morte, nenhuma delas permaneceu com Jesus. Aceitaram sua palavra, aceitaram seus milagres, aceitaram segui-lo, mas nenhuma delas permaneceu após a sua morte. Uma evidência disso está ainda em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4 em diante, diz assim: e comendo eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas?
este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas... quantas pessoas? 120 pessoas. Pedro, os demais apóstolos, as mulheres, aqueles que estavam nesta assembleia, eram 120 pessoas. Quando Pedro começa, então, a pregação. Cadê a multidão? Cadê aquele monte de gente que foi curada, que foi abençoada, que ouviu palavras maravilhosas de Jesus, que se maravilhavam com suas doutrinas? 120 pessoas apenas estavam ali quando Pedro começa a sua pregação. Então veja, irmãos, muita gente gostou de Jesus, enquanto Jesus esteve pregando e fazendo milagres. Muitas vezes eu posso dizer, as pessoas aceitaram Jesus. Jesus foi bem aceito na maioria dos lugares por onde ele passou. Multidões o seguiam a ponto de ele alimentar uma multidão certa vez com pães e peixes. 5.000 pessoas, diz o texto bíblico. Veja, pessoas aceitaram Jesus. Pessoas seguiram Jesus. Pessoas ouviam sua palavra e eu acredito que gostavam dele. Mas poucos permaneceram depois da sua partida. O texto fala aqui em 120 pessoas. E o que diz a Bíblia sobre isso? Mateus 22, 14, vamos ler? Mateus 22, 14 diz assim: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Jesus chamou muita gente o seguiu, muita gente o aceitou, muita gente aceitou seus milagres, aceitou suas palavras, mas poucos de fato ficaram e permaneceram com ele. E veja, irmãos, a Bíblia diz que algumas pessoas em determinados momentos foram recusadas por Jesus. Que isso, pastor? Onde é que está isso na Bíblia? Vou mostrar para você. Algumas pessoas foram recusadas. Veja, quando a gente diz você aceita Jesus, dá a impressão que a pessoa é que vai dizer, quero, não quero. Eu acho que eu vou aceitar sim. Tá bom, dá esse Jesus aí. Tá. Não é assim que funciona. É Jesus que me aceita ou não me aceita. E ele tem direito de não me aceitar. Algumas pessoas foram recusadas por Jesus, e isso é importante que a gente entenda, e está na Bíblia. Abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, do verso 57 ao verso 62. A palavra de Deus diz assim, irmãos: indo eles caminho afora, alguém lhe disse, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos da casa. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Veja, quem olha para trás não é apto. E essas pessoas foram simplesmente recusadas por Jesus. 2 queriam segui-lo, mas estavam com algumas coisas que impediam que elas pudessem fazer isso. Jesus disse, não, deixa de lado essas coisas. E outro ele mesmo chamou, mas a pessoa hesitou ao ser chamada por ele. E o que acontece também, ela é rejeitada. Por quê? Porque quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Porque se olhar, não está apto para o reino dos céus. Milhares de pessoas aceitaram Jesus, mas todas elas olharam para trás.
Olharam para a cruz e se escandalizaram com o fato de Jesus ter morrido naquela cruz e simplesmente o abandonaram. Agora, quando a igreja começa em Atos, no texto que nós lemos, algo diferente aconteceu. Algo diferente do que já tinha acontecido antes, e foi algo novo na história e que ficou deixado para o nosso exemplo. Porque o texto em Atos capítulo 2, que nós lemos aqui, mostra o que aconteceu em decorrência do derramamento do Espírito Santo. Como Jesus disse lá em Atos 8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Com o poder do Espírito Santo, Pedro pregou a palavra, anunciou em Jesus a salvação e a remissão dos pecados. E ao final não perguntou se alguém queria aceitar o que ele disse. Não perguntou se alguém queria aceitar Jesus, porque ele estava cheio do Espírito Santo ministrando a palavra de Deus. E qual foi a reação? E aí é que está a diferença entre o que a igreja faz hoje e o que a igreja fazia naquele momento. A palavra foi ministrada e a reação das pessoas foi completamente diferente. Volta lá em Atos capítulo 2, no texto que nós lemos, a palavra de Deus diz no verso 37, ouvindo eles estas coisas. Que coisas? A pregação de Pedro. Se você olhar os versículos anteriores, você vai ter uma ideia do que Pedro falou naquela pregação simples de um homem simples que estava pregando cheio do Espírito Santo. Ao pregar, o que aconteceu com quem ouvia a palavra? Versículo 37 diz, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E ainda no verso 40, diz assim, com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os dizendo, salvai-vos desta geração perversa. O que decorreu da pregação de Pedro cheio do Espírito Santo? Ele não perguntou se ninguém queria aceitar Jesus, se ninguém queria aceitar o discurso dele, a pregação que ele estava fazendo. Ele não pergunta se alguém quer aceitar, muito pelo contrário. A pregação é que produziu nas pessoas um incômodo. A Bíblia diz que o coração se compungiu. O significado seria que, ao ouvir Pedro falar, o coração foi se apertando dentro das pessoas. Elas ouviam a verdade de Deus cheia do Espírito Santo e cada palavra pronunciada produzia um aperto no coração. De tal modo que elas perceberam que aquilo não era algo natural, que aquilo não era algo simplesmente optativo, que ao final dali alguém poderia perguntar e ela dizer, quero, não quero. Elas é que são levadas a um questionamento. O coração é apertado, é compungido, elas se viram para Pedro e os demais e perguntam, o que faremos? Porque depois de ouvir o que ouvimos, temos que fazer alguma coisa. Alguma coisa tem que ser feita. Não podemos ouvir o que ouvimos e continuar da mesma forma que antes. A pregação do Evangelho, quando é eficaz, ela promove uma mudança de atitude, irmãos. Não dá para você ouvir Deus falar e continuar da mesma forma. Não dá para ouvir e depois você aceita. Não, hoje eu não estou afim. É Deus falando, irmãos. Entende? Então é a pessoa que é compungida. É a pessoa que sente que precisa tomar uma postura. Sente que precisa tomar a decisão. Não é uma música suave tocando no fundo, o pregador fazendo um apelo emocionado para você vir à frente. Mas é uma decisão que é promovida pela palavra que ela ouviu, de modo que ela percebe que não pode continuar da mesma forma. E ela diz, que faremos, irmãos? O que vamos fazer depois de tudo que nos foi dito? Preciso fazer alguma coisa. Preciso que alguma coisa aconteça. E Pedro diz assim, olha, não tem muito o que fazer, não. Não tem que fazer penitência, não tem que fazer
novena, nem trezena, não tem que subir a escadaria da penha. Ele diz simplesmente o seguinte: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e como consequência recebereis o dom, o presente do Espírito Santo. Assim a igreja começou com 3.000 pessoas, que naquele dia decidiram fazer alguma coisa, que naquele dia não aceitaram Jesus, mas decidiram ter um compromisso com Jesus, decidiram render-se a Jesus, decidiram se arrepender e serem batizadas em nome de Jesus e receberem também o dom, o presente do Espírito Santo. E veja o que acontece logo em seguida, versículo 41. Então, os que lhe aceitaram, agora sim o termo, a palavra, foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. A palavra foi pregada, compungiu o coração, perguntaram o que fazer, Pedro disse o que era preciso fazer, e todos fizeram. Veja, não há espaço para um pingo de dúvida em cada um daqueles corações. Todos, ao ouvirem a palavra, de tal forma foram compungidos por ela, que foram movidos a uma atitude. E o batismo aconteceu imediatamente. Irmãos, às vezes eu vejo pessoas ficando anos para decidir se batiza ou não. Você tem que decidir primeiro se você é crente, né? É a primeira decisão, porque se tem que batizar logo, irmãos. Foram 3.000 pessoas batizadas de uma vez ali. Por quê? Porque o coração foi compungido. Há uma certeza de fé. Não há um conhecimento completo de tudo que o Evangelho implica, mas há uma certeza de que eu preciso me arrepender e que o único que pode me perdoar é Jesus. Então, essa certeza produz uma decisão que é inadiável, que é uma convicção. A fé é uma certeza, diz a Bíblia, é uma convicção. Então, não há dúvida, o batismo é imediato. E lá vão eles sendo batizados naquele momento. E a consequência depois disso é que aí vem uma mudança de vida. Veja, a mudança não ocorre antes da conversão. Você ouve a palavra de Deus, eu acho que eu vou mudar a minha vida. Quando eu mudar, aí eu vou lá na igreja, eu vou lá na frente, aí eu entro na aula de batismo e tal. Não, não funciona assim. Não é assim que vai funcionar. A conversão é que vai produzir a mudança. Não é a mudança que vai produzir a conversão. Você está entendendo? O que produz a conversão é a revelação da verdade. A verdade compunge o coração e isso testifica com o meu espírito que o que está sendo dito é verdadeiro. É nessa hora que entra o Espírito Santo, porque não há conversão sem o Espírito Santo, que a Bíblia diz, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é o pregador que convence com suas palavras, mas o Espírito Santo é que testifica com o teu espírito que aquilo que está sendo dito é verdade. E se é verdade, eu tenho que fazer alguma coisa. Porque se é verdade o que está sendo dito, eu estou roubado. Eu tenho que fazer alguma coisa. Porque se eu não fizer nada, eu estou condenado. Os meus pecados me condenam. Então o Espírito Santo revela a respeito do pecado, revela a respeito do juízo e revela que Deus é justo e que eu preciso fazer alguma coisa. Então esse coração é compungido pela palavra e a pessoa então toma a decisão de entregar, de render a sua vida a Jesus, de se submeter à soberania de Jesus. E então ela imediatamente é batizada, porque também foi uma ordem de Jesus, não dos homens, não foi inventado por homens, então ela se submete como prova de que ela reconhece tudo aquilo que foi dito, então ela se submete à ordem de Deus e ela é batizada publicamente, à vista de todos. E o que acontece é que a partir daí, a sua vida vai sendo transformada dia a dia no processo que chamamos de santificação. E foi o que aconteceu nessa igreja. Por isso o texto diz no versículo 42, o que aconteceu depois dos 3.000 serem batizados. O que aconteceu é o que diz o verso 42. E perseveravam aonde? Na doutrina dos apóstolos. Agora, convertidos, rendidos a Cristo, perseveravam em aprender a doutrina dos apóstolos.
o ensinamento dos apóstolos. Quem se converteu de verdade tem o prazer de ouvir o ensinamento da palavra de Deus. Tem o prazer de ser doutrinado pela palavra de Deus. Então, aquela igreja, como consequência dessa mudança, dessa entrega, estão agora perseverando. Como eu já disse aqui várias vezes, a gente só persevera em algo que é difícil, irmãos. No que é fácil, você não precisa perseverar. Então, eles perseveravam na doutrina, porque é difícil ouvir a doutrina, é difícil praticar a doutrina, é difícil, obstáculos se levantam, a vida é agitada, o mundo é corrido, tem um monte de responsabilidades, mas aquele que é convertido persevera em ouvir a doutrina. Ele faz o que está ao seu alcance para não perder uma oportunidade de ouvir a palavra de Deus quando ela é ministrada. Ele persevera na doutrina como fizeram estes e, como consequência, na comunhão com os irmãos. Eram 3.000 pessoas vindas de diversas regiões que estavam ali em Jerusalém e agora estão perseverando nesta comunhão, nesta convivência, no partir do pão e nas orações. Assim começa a igreja de Jesus Cristo, num grande movimento de perseverança, de rendição, de entendimento do plano de Deus, de comunhão entre esses irmãos, e ali eles estão, com a vida mudada e transformada. E esse compromisso, ele é evidente na vida de cada um pela reação. Veja o verso 43. Em cada alma havia o quê, irmãos? Temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Veja, não eram os prodígios e sinais que mantinham as pessoas, porque quando Pedro pregou, não foram prodígios e sinais que compungiram o coração, foi a palavra que compungiu o coração. Agora os sinais e os prodígios acompanham aqueles que creem, como a Bíblia diz, mas antes dos sinais serem manifestos, diz a Bíblia que havia em cada alma temor. Havia um temor no coração deles que significa um respeito, uma reverência às coisas de Deus, porque de fato se converteram. Quando a pessoa aceita Jesus só, irmãos, ela não tem temor a Deus, ela não tem reverência, até porque ela acha que ela está na posição superior a Deus, ela aceitou, entendeu? Ela simplesmente aceitou. Eu aceitei, agora vê se não me perturba. Não é assim que funciona? Então, queridos, assim é diferente. Quando não há aceitação, mas há rendição, há um temor no coração de cada um. Há um respeito, há uma reverência pelas coisas de Deus, e esse ambiente propicia que os sinais, que os prodígios, que os milagres aconteçam no meio do povo. E é isso que acontecia naquela igreja inicial, porque esse compromisso de cada um era manifestado por esse temor que cada um sentia no seu coração ao estarem ali reunidos em nome de Jesus. E o versículo 44 diz assim: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Eles eram unidos pela fé e pelo amor. Já expliquei algumas vezes aqui na igreja que esse movimento foi necessário por causa dessa diversidade. Era gente de várias áreas que saíram de suas casas para a festa em Jerusalém e depois não voltaram, porque foram compungidos pela palavra e ingressaram à igreja de Jesus. Mas não voltavam para as suas casas, porque ali estava a igreja. Então precisava haver esse movimento de vender, de compartilhar, para que pudesse haver sustento para aqueles que abandonaram suas casas e estavam ali. Mas o que o texto diz de mais importante, além disso tudo, irmãos, é que diariamente perseveravam em quê? Unânimes no templo. No templo estavam todos diariamente unânimes e partiam o pão de casa em casa. Interessante isso aqui. O fato deles se reunirem em casa não impedia ou os livrava de se reunirem no templo.
estavam diariamente no templo. Alguém dirá, mas já me reuni em casa, já partiram o pão, já vieram aqui em casa, já está tudo bem, já oramos hoje. Mas diariamente estão no templo. Veja como é diferente da igreja atual. Hoje a gente vê movimentos aí de igrejas celulares, né, G12, não sei o que lá. Não, agora a reunião é em casa. Diariamente estavam no templo. A reunião em casa é muito boa, é muito válida, mas não substitui a reunião no templo. Diariamente, unanimemente, estavam eles no templo, diz a palavra. Apesar de casa em casa já terem partido o pão, mas tinham o desejo, porque tinham o temor de Deus nos seus corações, porque não aceitaram Jesus, se renderam a Jesus. Há uma grande diferença nesses dois comportamentos. E o procedimento deles agora como cristãos se tornou notório diante de todo aquele povo. Versículo 47 diz assim: louvando a Deus e contando com o quê, irmãos? Com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. A igreja ia aumentando, porque o Senhor operava o crescimento da igreja. E dia a dia chegava mais gente. Porque o comportamento deles mudou de tal forma que eles contavam com a simpatia das pessoas. Por quê? Porque eram pessoas gentis, educadas, fraternas, de amor, como a igreja do Senhor tem que ser. E por isso contavam com a simpatia das pessoas. Porque o procedimento mudou. Como eu disse, eu não mudo o procedimento para me converter, mas a conversão muda o meu procedimento. Você entende isso? É isso que esse texto está exemplificando para nós. Agora, é claro que o que diz a Bíblia é que essa simpatia durou pouco tempo. Não vamos nos iludir que nós vamos ser simpáticos e todo mundo vai amar a igreja. Por melhor cristão que você seja, vai chegar um momento que o teu comportamento vai deixar de ser elogiado e vai passar a incomodar, porque você não é ruim como os outros. E todo mundo que é ruim não gosta de ter gente boa perto de si. E aí começa a implicar com quem é bom, né? E aconteceu a mesma coisa, lá um pouco depois a igreja começa a ser perseguida. Em Atos capítulo 4, versículo 1 ao 4, diz assim: falavam eles ainda ao povo, quando sobrevearam os sacerdotes, o capitão do templo, os saduceus, ressentidos por ensinarem eles, o povo, a anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram. Subiu o número de homens a quase 5.000. Mais uma vez a palavra, compungindo o coração, transformando a vida. Mas aqui já começou a perseguição. Agora Pedro é preso. Pedro e João são prisioneiros nesse momento, porque estavam pregando a verdade da palavra de Deus. E a partir de Atos 4, você começa a ver a perseguição que começa a se espalhar de maneira generalizada em Jerusalém, a toda a igreja, forçando a igreja a sair de Jerusalém, cumprindo Atos 1:8, indo para a Judéia, indo para Samaria, vindo para São Cristóvão. A igreja vai se expandindo, porque começou a perseguição. Irmãos, era esta a igreja de Jesus. Assim o evangelho era pregado, anunciado, assim a conversão genuína era produzida no coração das pessoas. A pergunta é, depois de ouvirmos tudo isso e lermos na Bíblia constatando essa verdade, nós vivemos uma igreja assim? É assim a igreja de Jesus de hoje em dia? Eu não falo de vender propriedades e distribuir os bens, porque isso está fora do contexto atual. Mas eu falo sobre esse comportamento, sobre essa compulsão no coração das pessoas, sobre esse temor que a Bíblia menciona aqui. Hoje nós temos visto a igreja de Jesus assim, que mesmo tendo seus líderes presos, foram presos Pedro e João, a igreja começou e continua a crescer. Pedro e João foram presos, entra mais 1.000 para a igreja. Veja só, mesmo com dificuldades, mesmo com perseguição, a igreja continua crescendo. Por que isso tudo? Porque nenhuma daquelas pessoas aceitou Jesus. Todas aquelas pessoas se renderam a Jesus, se comprometeram com Jesus. Naquele tempo,
aceitar Jesus, se eu assim posso dizer, significava compromisso com Cristo e com a igreja. Hoje isso se traduz em algo apenas no nível pessoal. A pregação é feita e eu digo, eu aceito. Mas eu não quero saber de igreja, eu não quero saber de Jesus, eu não quero saber de nada. Eu quero saber de me dar bem. Eu quero saber de ser perdoado dos meus pecados. Mas não é isso que a Bíblia conta a respeito da igreja do Senhor. Significava compromisso. Aceitar Jesus hoje não requer mais compromisso. Se eu digo, quem aceita Jesus? Muita gente aceita. Você já viu quantos artistas aceitaram Jesus? Porque o mundo gospel é um bom mercado, é ou não é? Tem muito gospel aí. E aí, se você não dá certo no mundo, você pode dar certo no gospel. Tem muito crente, cliente de CD, de disco, de um monte de coisa. Quantos artistas aceitaram Jesus? Mudou alguma coisa? Poderia citar alguns. Aceita Jesus, depois posa pelada na revista. Você já viu isso? Eu já vi. Não sou tão velho assim, mas já vi. Já vi coisa nesse mundo, irmãos. Aceita Jesus, mas continua do mesmo jeito a sua vida. Da mesma maneira, não há temor, não há mudança, não há transformação, nada disso acontece. Então, temos espaço para a igreja moderna. Então, hoje você tem os tatuadores de Cristo. Você tem hoje os gays de Cristo, a igreja gay do Brasil. Você tem espaço para tudo, porque todo mundo aceita Jesus. Mas quantos se rendem a Jesus? Quantos se submetem a Jesus, que a Bíblia diz é Senhor e Rei? Quantos estão debaixo deste senhorio? Apenas aceitá-lo é dizer que eu desejo os benefícios que ele tem para mim. Que eu aceito. Cabe isso na minha vida. Cabe mais isto na minha vida. Aceitar Jesus, irmão, se assim podemos dizer, não é trazer mais alguma coisa para a nossa vida, mas é transformar a nossa vida. Conversão é uma mudança radical de direção, completamente oposta e contrária. Não é um desvio na minha vida, mas é uma transformação na minha vida. E hoje em dia, todo mundo aceita Jesus, mas quem quer servir a Jesus? Quem quer ser igreja de Jesus? Quem quer ter temor no coração, partir o pão, perseverar na doutrina dos apóstolos, desejo de aprender, ser logo batizado, estar com os irmãos, estar na igreja, mesmo que se reúne em casa, quero estar no templo. Quem quer isso hoje? Pouca gente quer isso hoje. Muita gente quer as bênçãos de Deus, mas poucos querem viver para Deus. Muita gente quer o pão e o peixe que o Senhor Jesus multiplicou. Muita gente deseja comer daquilo que Ele pode dar, mas pouca gente deseja se render a Jesus. E o chamado de Jesus não é por seguidores, não é por pessoas que balancem a cabeça e digam, eu aceito. É por gente que se renda, que se submeta. E a palavra de Deus, para a gente encerrar, eu quero compartilhar 2 versículos contigo. O primeiro em Mateus, capítulo 10, versículo 38 e 39, são palavras do próprio Senhor Jesus. Mateus 10, 38 e 39 diz assim, e quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. E quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. Esse é o Evangelho de Jesus, é perder a vida para Ele. Esse é o Evangelho de Jesus. Não é aceitar Ele como mais uma coisa na sua vida. É entregar a sua vida completamente a Ele. E a decisão é tão radical que no mesmo capítulo 10, Jesus diz assim no verso 32, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Foi assim que Jesus colocou as coisas. Ele não está querendo aceitação, ele está querendo compromisso, ele está querendo entrega de vida.
E o que é pregado aqui é para que a gente entregue a nossa vida para o Senhor. Curve a cabeça, vamos fazer uma oração a Deus. Pai, a Tua palavra foi ministrada aos nossos corações. Pai, que o Espírito Santo que inspirou a palavra, que ministrou a cada um, possa nesse momento compungir o nosso coração, de maneira a produzir uma transformação na nossa vida, que seja completa, que seja definitiva, Pai. Pai querido, a Tua palavra disse aqui, nós lemos, que se alguém te confessar diante dos homens, o Senhor também confessará esta pessoa no céu. Por isso, Deus, há uma chance esta noite de alguém se render a Jesus. Por isso eu quero te perguntar, a você que está aqui ouvindo a palavra, se o teu coração foi compungido enquanto a palavra era ministrada, se você sentiu o teu coração apertando, e se você sente que precisa confessar Jesus diante dos homens, precisa se render a Jesus, entregar sua vida a Ele, é esse o chamado de Deus para a tua vida essa noite. Se é contigo que Deus falou, levante a sua mão, eu quero fazer uma oração junto com você. Há uma pessoa ali. Há mais alguém que quer entregar a sua vida para Cristo, se render a Cristo? Há outro ali. Quem mais? Aproveita a oportunidade, meu amado, minha amada. É hora de confissão. Arrependei-vos, diz a Bíblia. É hora de dizer, Senhor, eu estou arrependido. Senhor, eu o recebo como Senhor da minha vida. Há alguém mais? Você que levantou a mão, vem aqui comigo. Vem aqui, vamos orar juntos. Quero orar por você, quero orar junto com você. Essa oração nós fazemos juntos, né? A oração de entrega. Eu oro, mas quem tem que orar é você. É você que tem que dizer para Deus, a minha vida te pertence, Senhor. A minha vida eu entrego. Meu coração entrego nas tuas mãos. Vem aqui, meu amado, vamos orar, vamos entregar. Alguém mais quer entregar a sua vida para Jesus? Quer se render a Cristo? Quer aceitar o senhorio dele sobre a sua vida? Como é o nome do irmão? Geraldo. Albany. Maria de Fátima. Eledilson. Geraldo, Albany, Maria de Fátima, Eledilson. Nomes que Deus conhece. Amém? Nomes que o Senhor está agora escrevendo no livro da vida. Eu tenho certeza. Porque vocês estão entregando a vida para Jesus. E Jesus recebe, guarda. E a partir de hoje começa a mudança. A partir de hoje começa a nova vida com Cristo. Amém? Vamos orar. Pai, recebe esses teus filhos, Deus, que entregam em tuas mãos suas vidas, Pai. Entregam de coração porque ouviram tua palavra, porque ouviram tua voz, porque tiveram seus corações compungidos, como aconteceu naquele dia, Pai. Agora o Senhor está aqui para recebê-los, para curá-los, para transformá-los. Uma vida nova pela frente começa agora. E eu entrego em tuas mãos, junto com eles, esta oração, Senhor, pedindo que a tua graça se manifeste cada dia sobre eles, fortalecendo esta nova vida que começa a partir de hoje. Para que eles também perseverem diante das dificuldades, dos impedimentos que surgirão. Concede a cada filho teu, ó Deus, a perseverança, de ouvir tua palavra, de buscar os teus ensinamentos, Senhor, de estar na igreja, de perseverar com os irmãos, de partir o pão, de orar, que eles comecem a vida cristã nesse dia. É o que eu te peço, ó Deus, orando junto com eles e com a igreja, e os abençoando em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu amado. Deus abençoe você. Amém. Deus te abençoe, Albany. Amém. Maria de Fátima, Deus te abençoe. Deus abençoe sua vida.